Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do segundo ano, diurno, noturno e EJA. Estou começando agora a terceira semana do plano de estudo tutorado do segundo ano. Vocês estão convidados aí a acompanhar essa aula minha, uma aulinha bem tranquila, e vamos trabalhar. Desejo que todos estejam bem, estejam aprendendo e que tenham feito a parte de vocês estudando o material. Vamos lá. Atividade 1, Universidade Federal do Pará. Uma massa de 160 gramas de NaOH foi dissolvida em 216 gramas de água. As frações em quantidade de matéria do soluto e do solvente na solução são respectivamente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos pegar os dados. Nós temos a massa do soluto, que no caso é o NaOH, que vale 160 gramas, é uma quantidade razoável. A massa do solvente, que a gente simboliza pelo número 2, que no caso é a massa da água, 216 gramas. E ele pede a fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente. Essas são as informações sobre o conteúdo. Precisamos primeiramente definir o que é fração em quantidade de matéria, que já está no conteúdo que vocês estudaram, né? Fração do soluto é o número de mols do soluto sobre o número de mols totais. Esse N é o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, esta é a definição. Aqui não foi dado o número de mols, foi dado a massa. Então, como achar o número de mols? Então, N do soluto é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. E se fosse o solvente, seria a mesma coisa. N2 é a massa do solvente sobre a massa molar do solvente. E uma leva a outra. Para descobrir o número de mols, eu preciso usar essa fórmula. É muito bom a gente lembrar disso. A soma das frações molares de cada um dos componentes acaba dando um total de 1, ou equivalente a 100%. Já que eu quero calcular a fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente, eu vou precisar do número de mols de cada um deles. Eu não tenho o número de mols. Para determinarmos o número de mols, precisamos da massa molar, que a gente não tem. A gente tem a massa, ok, mas a gente não tem a massa molar. Uma vez calculado isso, a gente vai calcular a fração em quantidade de matéria tranquilo. Então, por enquanto, eu tenho que achar a massa molar da água e da base. Então, vamos fazer isso aqui agora. A massa molar do NaOH, o Na na tabela periódica, está aqui, 23. O O, 16. E esse H, 1. Total, 40 gramas por mol. Vamos aproveitar e vamos calcular a massa molar da água. Realmente ajuda muito. 2 vezes 1, mais 1 vezes 16, que é 1 oxigênio, com essa massa aqui. Total, 18 gramas por mol. Agora, com esses valores, eu sou capaz de calcular o número de mols de cada um deles. O número de mols do soluto NaOH será... Qual é a massa que foi fornecida no exercício? 160 gramas dividido por 40 gramas, está aqui, por mol. Isso deu um valor de 4. Vamos cortar a unidade. Esse mol vai para cima. Então, resultado, 4 mols. Agora vamos fazer a mesma coisa para a água. O número de mols H2O, que é o solvente, será igual a 216 gramas dividido. Qual que é a massa molar dele? Calculei aqui agora. 18 gramas por mol. Vamos cortar a unidade. O mol vai para cima. E agora eu tenho o número de mols de água igual. Ela vai dar 12 mols. Pronto. Agora nós temos esses dados que vamos usar para fazer essa continha aqui em cima.
Vamos apagar e vamos pegar só o que interessa aqui para a gente. Pronto, agora eu tenho a quantidade de matéria de cada um dos participantes. Vamos calcular agora a fração em quantidade de matéria do soluto NaOH, simbolizado pela letra X. 4 sobre 4 mais 12, que é a soma dos dois, nós temos aqui. Isso vai dar 4 sobre 16. Numa simplificação, 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Porque, como eu disse, a soma dos dois tem que dar 1. As únicas opções que fazem com que a soma dê 1 é a letra C ou a letra D. Se nós somarmos os dois valores, vai dar 1. Esse aqui vai dar 1. Aqui não dá 1, não dá 1, não dá 1. Então, as respostas é a letra C ou D. Eu já achei 0,25. O que sobra, o que falta para 1 é 0,75. Então, agora com esse resultado, eu posso vir aqui nesta fórmula e calcular. 0,25 mais a fração da água tem que dar 1. Então, a fração da água é igual a 1 menos 0,25. A fração da água, 0,75. Observe que a soma acaba fechando realmente em 1. Então, a participação em mol, 0,25, 0,75. Resposta letra C. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Tem a teoria na apostila, tá bom? Vamos passar agora para a questão 2. Vamos lá. Atividade 2. ACAF Santa Catarina. Leite de vaca contém em média 45 gramas de lactose C12H22O11 por litro. A fração em quantidade de matéria da lactose no leite é de aproximadamente 2 pontos. Aí, considere o leite formado de água e lactose, apresentando uma densidade de 1 grama por ml. Como vamos fazer essa conta? Vamos aos dados. Aqui foi dada uma massa, mas foi colocada em litro, então eu vou considerar isso como uma concentração. Concentração de 45 gramas por litro. De quê? De sacarose. C12H22O11. Agora, ele pede a fração em quantidade de matéria da lactose. Ele não pediu a fração em quantidade de matéria da água. Mas ele nos deu que a densidade é de 1 grama por ml. Então podemos agora iniciar o nosso trabalho. Bom, o que nós queremos? A fração da lactose, que é o quê? Número de mols da lactose sobre o número de mols totais. Lembrando que eu já falei isso aqui, número de mols é igual ao número de mols, no caso da lactose, mais o número de mols de água. Para saber o número de mols de lactose, eu tenho que pegar a massa de lactose e dividir pela massa molar da lactose. Isso também vai valer para a água. Mols de água é igual a massa de água sobre a massa molar da água. Então agora vamos pensar. Já que eu preciso da massa molar, vamos fazer a continha aqui. Qual que é a massa molar da lactose? C12H22O11. Olhando esses números que foram fornecidos, 12 vezes 12 mais 22 vezes 1 mais 11 vezes 16. Vocês vão fazer essa continha e verificar se está certa. 342 gramas por mol. A massa molar da água nós fizemos na questão anterior. 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. Que vai dar 18 gramas por mol. Agora, vou passar isso para cá. Vamos apagar isso aqui. Agora, vamos supor 1 litro de solução. O número de mols em 1 litro de solução de lactose vai ser igual. Qual que é a massa que foi fornecida em 1 litro? Em 1 litro, 45 gramas. 45 gramas dividido pela massa molar. Tá vendo aqui, ó? Massa pela massa molar. 342 gramas por mol.
Eu já fiz essa continha, você vai ter que usar uma calculadora, 0,1316 mol. E vamos calcular o número de mols de água agora, porque eu vou precisar dela aqui, ó, para juntar com essa e achar o número de mols totais. Só que aí nós temos um probleminha. E agora, como achar o número de mols de água se eu não tenho a massa? Por isso que eu escolhi 1 litro de solução. Sabendo que a densidade é igual a 1 grama por ml, densidade é massa sobre volume. Eu quero saber qual é a massa. Então, massa é densidade vezes volume. Isso aqui passou para lá multiplicando. A massa é igual a densidade 1 grama por ml vezes 1000 ml. Opa, isso vale 1 litro, que eu tirei daqui. A massa da solução é igual a 1000 gramas. Vamos cortar essa unidade com essa unidade. 1000 vezes 1, 1000 gramas. A massa da solução é a massa da lactose mais a massa da água. 1000 é igual a massa lactose, 45. Lembram disso aqui, ó? Mais a massa da água. E aí, a massa da água é igual a 955 gramas. Pronto. Vou apagar mais alguma coisinha aqui agora e vamos fazer mais um cálculo. No cálculo anterior, a gente achou que a massa da água era 995 gramas. Daqui, o número de mols de água serão 955 gramas dividido por esse valor que está aqui, ó, 18 gramas por mol. Cortamos as unidades e o mol vai para a parte de cima. Número de mols de água é igual. Eu também já fiz essa divisão, 53,056 mol. E agora eu tenho o número de mols da lactose e o número de mols da água. Vamos limpar a casa aqui toda de novo e vamos direto para o que nos interessa agora. Pronto, agora eu tenho os dois dados que eu precisava para fazer as contas. A fração e quantidade de matéria da lactose será 0,1316 mol dividido por 0,1316 mais 53,056. Tudo isso mol também. Então o resultado é um número adimensional, sem unidade. 0,1316 dividido por 53,1876. Fração em quantidade de matéria da lactose deu 0,00248 nas minhas contas. Colocando em notação científica, 2,48. Eu estou andando 1, 2, 3 casas. Então, quando eu ando com a casa para cá, o número vai ficando maior, então a potência vai ficando menor. E aí, com este cálculo, a nossa resposta é a letra D de dado. Vamos para agora a atividade 3. Qual a quantidade de matéria do soluto presente em uma solução que apresenta fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria do solvente coincidentemente iguais a 0,74? Vamos lá, vamos pegar os dados. Perguntou a quantidade de matéria do soluto, onde a fração em quantidade de matéria e a quantidade de matéria do solvente é igual a 0,74. Número de mols do soluto é o que está perguntando. A fração em quantidade de matéria do solvente, 0,74. E o número de mols do solvente, também 0,74. O que nós sabemos
que a fração em quantidade de matéria do solvente é igual ao número de mols do solvente sobre o número de mols totais. Lembrando, já falamos sobre isso, este valor N1 mais N2. O que nós temos? 0,74 igual a 0,74 aqui, dividido por N1 mais 0,74, que é N1 mais N2. Resolvendo isso, aqui embaixo tem 1. Vamos multiplicar cruzado. N1 mais 0,74, que multiplica 0,74, é igual a 0,74 vezes 1. N1 mais 0,74 é igual. Isso aqui é 0,74. 0,74 dividido por 0,74. O que eu fiz? Eu passei esse 0,74 dividindo. Aqui vai dar 1. N1 mais 0,74 é igual a 1. N1 é igual a 1 menos 0,74. E aí chegamos na resposta N1 igual a 0,26. Respondido. Vamos passar para a quarta questão, então.